Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Vida Futura de Sérgio Rodrigues, finalista do Prêmio Jabuti no ano de 2023, livro que foi lançado em 2022, ali mais ou menos no mês de outubro, novembro de 2022, pela Companhia das Letras, livro do autor Sérgio Rodrigues, autor premiado no Prêmio Oceanos de 2014 pelo livro O Drible, que eu já comentei aqui, né, no YouTube. Então vamos falar aqui desse livro que foi finalista do Prêmio Jabuti e que segue a linha narrativa, né, ou a linha de trabalho, ou a linha de projeto, ou a linha de escrita do Sérgio Rodrigues, que ele gosta de trazer aí livros mais divertidos, meio que comédias, mas que tem uma relação muito forte tanto com Machado de Assis como com os clássicos da literatura brasileira. E isso para mim, né, que sou professor de literatura, isso é um banquete, né? Um banquete de Natal, já que foi a minha leitura aqui do mês de dezembro. Então vamos falar um pouco sobre a narrativa desse livro antes de fazer um comentário sobre o livro, né? Primeiramente, eu queria deixar, né, claro que esse livro ele busca não seguir a narrativa da literatura, né, a estrutura da literatura contemporânea brasileira. O Rodrigues aqui, né, ele quer imitar, né, uma perspectiva muito machadiana da literatura. Então ele é um livro do realismo brasileiro, machadiano, né? Só que no ano de 2022, o que a gente já percebe que acontecia no O Drible, o livro anterior dele. Conta aí a narrativa do Machado de Assis e do José de Alencar, que estão lá no Olimpo dos autores de literatura, e lá eles descobrem que tem uma professora que quer reescrever o livro dos dois para poder deixar os livros mais acessíveis para os adolescentes que hoje em dia não leem mais José de Alencar e Machado de Assis. Não leem mais tanto quanto antes, viu? Porque dizer que não leem é algo perigoso. Mas tá aí, né, a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil de 2024, que não deixa o autor do livro mentir, né? Só vem caindo. Mas o José de Alencar, aqui representado como uma figura bem ranzinza e arengueira, ele quer voltar, né, para o mundo atual, para puxar o pé da professora e dar um susto nela e fazer ela desistir de lançar esses livros traduzidos para uma linguagem popular, né? Ele, o Machado, que é o narrador, Machado de Assis, que é o narrador aqui do livro, vem para o mundo contemporâneo ali, eles vêm para 2020, né? E aí, durante o livro, eles vão se meter em variadas confusões, né? Que acho que não cabe a mim contar mais do que isso e muito mais analisar aqui a proposta do livro, né? Vamos começar pelo seguinte, né? O livro está todo amassado, todo rabiscado, né? Porque
como eu sou professor de literatura, eu amei, né, esse livro e as referências que ele vai fazendo à obra de Machado de Assis e José de Alencar é magnífica. É um dos livros que com certeza eu vou querer trabalhar em sala de aula. Então, para professor de literatura, eu deixo como dica certa. Se você é professora ou professor de literatura, leia. Leia porque esse livro vai ajudar bastante você a fazer o seu trabalho em sala de aula e trazer os alunos, né, fazer com que os alunos leiam Machado de Assis ou comece a se interessar em ler Machado de Assis. Então, é um livro que o Sérgio Rodrigues tem um cuidado de tirar todas as características da literatura contemporânea, principalmente o forte erotismo da literatura contemporânea que estava lá no Drible, para deixar o livro bem mais acessível para a sala de aula. É um livro muito divertido. Os personagens, o Machado e o José de Alencar, estão muito divertidos. As referências que eles trazem, né, que o Sérgio Rodrigues principalmente traz a outros autores de literatura, são muito boas. As sacadas são maravilhosas aqui, né? A narrativa é curtinha, né? Praticamente as coisas se resolvem ali dentro de poucos dias, né? E o livro ele é muito ágil de você ler. Ele tem aqui as suas 160 páginas, então dá para trabalhar, dá para ler rapidinho o livro em 2 tardes e dá para trabalhar ele tranquilamente em sala de aula durante um ano letivo tranquilamente, né? Como potência literária, eu acho que o livro ele peca um pouco, né? Eu não colocaria nem ele entre os finalistas ali como ele apareceu, né? O Sérgio Rodrigues escreve muito bem. Ele remete ao Machado de Assis na sua escrita o tempo todo, até porque é o próprio Machado de Assis que está narrando, né? Então ele conversa com o leitor, leitora, o tempo todo, né? Então ficou na minha cabeça a referência a Machado de Assis, principalmente porque o último livro que eu li antes desse foi um livro do Machado de Assis, o Esaú Jacó. Então parecia que eu estava lendo o Machado de Assis novamente. Esse trabalho foi muito bem feito, só que a história aqui é que ela não é muito boa. O Sérgio Rodrigues, ele traz o personagem para os tempos atuais, né? Então, durante o livro me lembrou bastante o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, só que às avessas, né? Lá no Meia-Noite em Paris, o escritor vai para o passado, aqui os escritores vêm para o presente. Então me lembrou aquela fantasia, só que diferente do Meia-Noite em Paris, que ele constrói, o Woody Allen constrói uma história muito boa para trazer aquele escritor para o passado. Aqui a história ela acaba em 20 páginas e praticamente o conflito se resolveria ali. Mas mesmo assim, é um ótimo livro, divertidíssimo. Deixo a recomendação, principalmente para os professores de literatura de A Vida Futura. Livro finalista do Prêmio Jabuti, do Sérgio Rodrigues. Valeu vocês e até a próxima dica literária aqui no canal.